Cumprimento a todos com a paz preciosa do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Raposo, todos os membros da mesa e toda esta pleiade de obreiros da SEADEMA que estão fazendo a obra de Deus com alegria. Quero louvar também a Deus pela oportunidade de mais uma vez trazer uma mensagem, uma palavra aos obreiros desta magna convenção. A nossa palavra, de fato, é ainda a continuidade da mensagem que preparamos, do estudo bíblico que preparamos para a nossa EBO em Santa Luzia, como é do conhecimento dos senhores, mas devido ao acúmulo de trabalhos que ali havia para serem desenvolvidos, pastor Raposo sugeriu que ministrássemos aqui a última plenária. Na verdade, lá eram duas, e só foi possível que eu ministrasse uma plenária. E então ficou a última, a segunda, que seria a última, para ser ministrada nessa AGO. E eu louvo a Deus por Ele estar me dando a oportunidade de trazer um dos assuntos que eu mais me debruço, um dos assuntos que eu mais tenho ministrado nos últimos anos, e eu tenho sentido também uma incomodação, e posso dizer que essa incomodação, sem dúvida alguma, deve ser um toque divino para que nos debrucemos sobre o assunto. Trata-se de missões. Até mesmo eu fico agradecido a Deus, de vez em quando pensando nisso, porque Deus teria me incomodado tão cedo na minha existência com esse assunto. Outro dia eu estava refletindo, e glória a Deus porque eu tive o privilégio de auxiliar pastores com a visão missionária, com o envolvimento missionário, com o compromisso missionário. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, que é a essência do tema que estamos estudando desde segunda-feira, mas a essência é precisamente esse texto. E dentre os meus pastores, que tive o privilégio de auxiliar, eu queria destacar aqui apenas os nomes de 3 deles. O primeiro deles, assim, que deixou uma marca muito grande na minha vida, foi o pastor Joel dos Santos, que já dorme com Cristo. E ele foi pastor da Assembleia de Deus em Nova Olinda 2 vezes. E quando ele chegou a primeira vez, eu tinha apenas 12 anos, 13 anos. E ele viu em mim alguma coisa, eu creio que Deus lhe mostrou algo, e ele começou a me dar muitas oportunidades e falar de missões. E me convidou para, junto com ele, plantarmos várias congregações. Um grande número de congregações das que existem hoje ainda no campo de Nova Olinda. Eu tive a graça de estar junto com o pastor Joel e outros depois, como o pastor Cícero Catarino, que também marcou muito a minha vida, a sua dedicação. E eu comecei a ver a necessidade que aqueles homens viam e pensar por que eles pensavam daquela forma. Depois
Deus me deu a oportunidade de trabalhar com o pastor Antônio Amarante. E quando nós chegamos em Açailândia, eu cheguei lá como evangelista, e eu estava tomando uma grande decisão na minha vida, porque estava abandonando a carreira política, terminando o primeiro ano de mandato, e era professor em 3 escolas, e auxiliar de contabilidade, havia sido funcionário do IBGE, e supervisor lá na região, e eu havia deixado tudo isso, e estava indo para a Açailândia. Outro dia eu disse para os irmãos em Santa Inês, que no dia que eu fui para a Açailândia, eu saí de casa com 2 bolsas, não eram malas, eu era solteiro, e foram 2 bolsas, aqui e acolá eu digo 2 borocas, usando a linguagem mais rasteira, uma com roupas e outra com livros, uma de roupa, outra de livros. E ao chegar em Açailândia eu vi o árduo trabalho que o pastor Antônio Amarante realizava. Nós chegamos lá em dezembro de 93, mesmo ano que fomos autorizados em Caxias. Estamos, por isso, com 29 anos. E ao chegar ali eu vi o tamanho do campo, o tamanho dos desafios. Naquela época, a Açailândia pertencia a SEADEMA, ainda estava naquele período de transição. E eu acompanhei o pastor Amarante, ele era muito ativo, e me chamava a atenção porque ele não parava um dia, abrindo congregações, plantando congregações, inaugurando templos. E quando ele achava que não tinha nada para fazer, dava assim, depois do café, pastor Raposo, aí ele dizia, vamos ali para a Assembleia de Deus, já tem gente lá. E aí lá estava um grupo de irmãs orando, e ali a gente esperava elas terminarem de orar, orava com elas, e ministrava a palavra. Na hora que terminava, disse, vamos fazer umas visitinhas ali. E saía olhando os bairros onde o trabalho estava fraco, ou onde não tinha ainda uma congregação. Certo é que quando o pastor Amarante entregou aquele campo, já estava com 28 congregações e vários pontos de pregação, 28 templos prontos, tudo arrumados, tudo organizados. Aí Deus me tira de Açailândia e me coloca em São Luís, e exatamente acompanhando os primeiros anos de trabalho do pastor José Guimarães Coutinho, a quem eu auxiliei com muita dedicação, por 12 anos e 8 meses, e vi a dedicação do pastor Coutinho, se debruçando e se esforçando, e às vezes até se sacrificando, para implantar na igreja uma dieta missionária. Eu não conheço outro pastor do Maranhão, se tiver eu quero conhecer, talvez eu esteja equivocado, que dispensa da renda da sua igreja, do seu campo, 10% de toda a renda, integralmente para missões. Pastor Coutinho faz isso. Tem muitas necessidades? Tem muitas necessidades. Manutenção de obreiros, manutenção de templos, construções, mas lá também já é 10? Faz tempo. Quantos anos? Os 3. Eu acho que é só vocês 2, então. Eu não sabia que lá já era 10. Porque Santa Inês só é 5. Timon eu esqueci de perguntar ao pastor Evaldo. Eu não sei se é esse percentual todo. Mas eu agradeço a Deus por isso. Eu quero falar de prioridade, eu quero falar de missões como prioridade, mas eu estou dando o exemplo desses pastores, porque eu vi neles uma profunda dedicação à obra missionária,
e especialmente no último, que é o pastor Coutinho, o último que eu tive o privilégio de auxiliar. O apoio que ele dá à obra missionária, de não somente enviar, mas também supervisionar e cuidar. Há uma compaixão, eu diria, não sei se a palavra mais apropriada é essa, mas o pastor Coutinho tem algo com ele que eu quero testemunhar. Durante os 12 anos e 8 meses que o auxiliei, eu acho que nunca teve um mês, pastor Raposo, pastor Pedro Aldi, demais obreiros, eu acho que nunca teve um mês para não chegar um pastor de qualquer lugar do Brasil, missionário, ou até fora do Brasil, pedindo ajuda, pedindo oferta, pedindo um auxílio para o campo missionário, para o pastor Coutinho não atender. Eu não sei se ele deixou de atender alguém. Eu estou apenas falando de prioridade de missões. Especialmente quando o obreiro chegava mostrando as necessidades do campo, muitas vezes ele ligava para mim: pastor Raifran, amanhã, terça-feira, é o culto de ensino aí, dá para eu enviar um obreiro aí? Aí eu dizia: ele vem pregar? Aí ele disse: bem, talvez pregue, mas é aquele assunto. Aí eu já sabia o que era. Pode enviar, pastor, pode enviar. E a oferta era exclusiva para aquele obreiro, depois que ele já levantava a oferta no templo central. Então há nele um despreendimento, e eu quero louvar a Deus pelos 12 anos e 8 meses que eu estive auxiliando esse pastor que tem um coração missionário. E eu quero louvar a Deus por sua vida e dizer que hoje a Assembleia de Deus em São Luís é uma igreja centenária, mas é uma igreja centenária fazendo missões nos 5 continentes dessa terra. Então por isso devemos dar glórias ao nome do Senhor Jesus, e por isso devemos louvar a Deus pela vida do pastor Coutinho. Eu quero deixar uma frase, e logo depois nós vamos nos deter. Há um provérbio alemão que diz assim: o mais importante é manter a coisa mais importante no lugar de maior importância. O mais importante é manter a coisa mais importante no lugar de maior importância. Vou repetir. O mais importante é manter a coisa mais importante no lugar de maior importância. Nós só estamos aqui hoje com a SEADEMA, numa AGO como essa, chegando a essa dimensão, presente hoje em 185 municípios do Maranhão, porque os demais são coordenados e supervisionados pela Comadésima. Mas em 185 municípios, a SEADEMA está presente e é a responsável pela condução da Assembleia de Deus nesses municípios, além de centenas e podemos dizer milhares de povoados onde a igreja está presente. Mas o motivo maior dessa preleção é chamar a sua atenção para um fato, para uma realidade: o trabalho ainda não acabou. O desafio ainda não terminou. Há terras para serem ainda conquistadas. Usando as palavras de Josué, nos últimos dias do seu ministério, ainda há muita terra a ser conquistada.
ainda há muitos povos a serem alcançados. E usando as palavras que Deus disse para o seu servo Paulo, se não me falha a memória, em Éfeso, depois de Paulo enfrentar enorme oposição, a Bíblia diz que em uma daquelas noites, o Senhor Jesus, Ele mesmo, chegou ao lado do apóstolo Paulo. A Bíblia não diz que ele pôs a mão no ombro, mas dá para entender que a cena foi essa. Dá para entender que a cena foi essa. Jesus pôs-se ao seu lado e disse: não temas, não tenha medo. Eu ainda tenho muita gente nesse lugar. Eu ainda tenho muito povo. Eu ainda tenho muita gente a ser alcançada. Ficou claro que o ministério do apóstolo Paulo não terminava ali, não parava ali. E eu quero agora chamar a sua atenção para esse texto que você já leu dezenas de vezes. Eu também já li, mas vamos ler de novo, porque o mais importante é manter a coisa mais importante no lugar de maior importância. Então vamos ler de novo, Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos ler o 37? Eu queria que você pudesse ler após mim. E então se dirigiu aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu queria dividir esse texto, olhando aqui versículo por versículo. No 35, a gente aprende sobre a ação missionária de Jesus. A ação missionária de Jesus. Como era a ação missionária de Jesus? Ele percorria todas as cidades e povoados. E de acordo com alguns geógrafos, havia 205 povoações naqueles dias. E o texto em Israel, naqueles dias, de norte a sul, norte a Galileia, a região central Samaria e o sul a Judéia. E do outro lado do Jordão ainda tinha a Pérea e as 10 cidades e outras regiões que ainda estavam também ligadas, de certa forma, à Palestina nos dias do Novo Testamento. Jesus esteve, como diz o texto, ele percorria todas. Como era a ação missionária de Jesus? Uma ação missionária, conforme esse texto, exige movimento, exige sair de um lugar para outro. Ninguém consegue alcançar uma região, um país, um estado, um país, sentado em uma cadeira na varanda, sentado no sofá. Tem muita gente
que pensa, e até mesmo pensa, e até lê alguma coisa sobre missões, mas na hora da ação, aí se prende ao único lugar ou a uma única atividade. Já ouvimos falar e até já vi propagandas de grandes eventos, que alguém coloca o título de missões, mas depois que termina o evento, não se fala mais em missões naquele lugar, ou aquela igreja não é motivada para fazer uma ação missionária fora das quatro paredes, ou além um pouquinho dos limites do seu município. Jesus ensinou diferente. A Bíblia diz que ele empreendia uma ação missionária, e na sua ação ele percorria todas as cidades e povoados. Observe bem isso. Determinada ocasião eu fiquei assim bastante admirado, para não dizer outra palavra, em um evento que me convidaram a participar, e tinha alguma coisa lá com o nome de Internacional, não me lembro no momento, Internacional de Missões. Aí eu pensei, um evento desse, com esse nome tão bonito, e com uma despesa tão alta, e com tantos preletores, e com tanta coisa aqui falando de missões, quando terminar um evento desse, tem que se enviar pelo menos 5 missionários, tem que se enviar pelo menos, vamos dizer, pelo menos um. Tempos depois eu fiquei sabendo que aquela igreja nunca enviou um missionário. Nunca enviou um missionário. É uma tristeza, porque alguém gastou tanto para fazer um evento falando de missões, mas nunca se investiu na vida de um. É um equívoco. É um equívoco, e nós estamos aqui no lugar certo para corrigir alguns equívocos. Eu não estou dizendo que sou contra eventos missionários, eu também realizo. De vez em quando, algum evento, um simpósio, um seminário, congresso, podemos fazer isso sim, mas desde que tenha o propósito de colocar a igreja em dieta missionária, orando, contribuindo, treinando novos obreiros e enviando para o campo, enviando mesmo, investindo. Se não tiver alguém lá, mas a igreja pode investir em alguém que já está pronto, que já está preparado. Olhe para o versículo 36. No versículo 35 eu aprendo muito sobre, não dá tempo de detalhar o texto, mas só uma pontuação para você fazer aí o seu esboço. No versículo 35 eu vejo a ação missionária de Jesus. No versículo 36 eu vejo a visão, eu consigo perceber no texto, o texto falando de visão missionária de Jesus. É por causa de uma visão missionária que a SEADEMA chegou até aqui. Deus deu a visão à Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, para enviar ao Maranhão Clímaco Buenoasa, um colombiano. Clímaco Buenoasa. Foi uma visão missionária, irmãos. Foi uma visão. E nós somos frutos de 3 movimentos aqui no Maranhão. Somos frutos da Assembleia de Deus em São Luís, por meio de Clímaco Buenoasa. Um outro movimento de irmãos paraenses, que vinham de Bragança, Viseu, atravessavam ali aquele canal e chegaram por Carutapera, Cândido Mendes, Godofredo Viana, Luiz Domingues, Turiaçu, e evangelizaram de lá para cá. E somos fruto de um terceiro movimento, também oriundo da Assembleia de Deus em Belém do Pará, na época, na cidade de Carolina, quando mandou o jovem, muito jovem mesmo,
Armando Chaves Cohen para a região de Carolina, na década de 50, porque o movimento evangelístico de São Luís não alcançava lá, não havia estradas. Então nós somos frutos desses três movimentos, mas tudo foi uma visão, tudo nasce de uma visão, de uma necessidade. Pastor Refrão, só um instantinho. Pastor, Elias está pedindo para o dono do Corolla, placa PTK 9F05, estacionado ao lado do Templo Central, diz que retirar, porque está atrapalhando o trânsito e pode ser multado. Então, irmão, vá lá, por favor. Desculpa aí, pastor. Com essas três ações, com essas três iniciativas, pela graça de Deus, o Maranhão foi evangelizado. João Jonas ficou aqui em nossa região até 1945. De 45 em diante, ele se dedica exclusivamente à parte mais difícil do sertão. E ele evangeliza os arredores de Carolina, evangeliza as margens do rio Tocantins, do lado do Maranhão, do lado do Goiás. Na época era Goiás, não era Tocantins ainda. E ele ia até o sul da Bahia, alcançava o Piauí e o sul da Bahia. Para você ter uma ideia, o pastor Plínio, que foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus em Imperatriz, foi ganho para Jesus por João Jonas, que ganhou e o discipulou lá no Piauí. E quando João Jonas sai aqui da nossa região e vai para essa região tocantina, como chamamos hoje, propriamente o sul do Maranhão, ele vê a necessidade e ele manda chamar Plínio lá no Piauí e traz para o Maranhão e mostra a Imperatriz, é ali. E ele se torna o primeiro pastor de Imperatriz. Olha a visão. Quando Armando Chaves Cohen chega em Carolina, ele só tinha 7 dias, irmãos, que tinha sido apresentado a evangelista em Belém. No 8º dia ele já estava em Carolina. E começa a evangelizar, tinha apenas 2 crentes. Há poucos dias eu reli toda a biografia de Armando Chaves Cohen e as suas experiências com João Jonas. Me chamou a atenção que na hora que o pastor João Jonas soube da chegada dele, foi lá e entregou uma congregação com 53 crentes. Disse: aqui está, vamos mudar a sede e aqui está o campo para lhe dar suporte. Por isso é que os obreiros mais antigos da Comadésima, o CA de Seta, chamam o CA de Seta de o campo de João Jonas, porque de 45 até 65, o ano que ele partiu para a eternidade, ele dedicou 20 anos da sua vida mais naquela região. Os primeiros 12 foi aqui, aliás, os primeiros 13 foi aqui na nossa região, fundando várias igrejas, organizando, como Dom Pedro, Colinas, São Domingos, ajudando em trabalhos como Bacabal, Santa Inês, Arari, Pindaré e todos esses trabalhos. Olha a visão desse homem, andando a pé, sem esperar nenhum centavo de oferta ou de dízimo. Nenhum centavo, não se falava nisso. Mas a obra nasceu, se fortaleceu e cresceu para a glória do Deus Todo-Poderoso. Olhe para o texto. Eu quero ajudar você a formar aí um pequeno esboço. No versículo 36, ainda encontramos a compaixão de Jesus. Repita essas 3 palavras: ação, visão, compaixão. Agora no versículo 37, Jesus fala da dimensão da seara. Aí eu vejo
a consciência missionária de Jesus. No versículo 35, a ação missionária de Jesus. No versículo 36, a visão missionária de Jesus. Ainda no 36, a compaixão missionária de Jesus. E no 37, a consciência missionária de Jesus. Nessa expressão de sua consciência missionária, Jesus fala da dimensão, Jesus fala do desafio, quando diz: a seara é grande e os obreiros são poucos. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Seara grande, poucos trabalhadores. Mas logo no versículo 38, depois que Jesus mostra a dimensão da seara, a grandeza da seara, ele faz um apelo missionário. Qual é o apelo missionário de Jesus? Qual é o apelo missionário de Jesus? Rogai ao Senhor da seara. Esse é o apelo. Rogai ao Senhor da seara. E qual foi a solução que Jesus viu para os desafios da seara? Rogai ao Senhor da seara. É o apelo. Rogai ao Senhor da seara. E qual é a solução? Deus enviando ceifeiros. O envio de ceifeiros é a solução. Tudo tão simples aqui, irmãos. Pastor, mas isso aí é óbvio. Qualquer um vê. Realmente, se lê com um pouco mais de atenção, vê tudo isso no texto. Mas a pergunta é: fazemos? Fazemos? Ou estamos conformados com as nossas congregações que já alcançaram 100 crentes, 200 crentes, 300 crentes, ou campos? Eu fico muito triste quando eu vejo um obreiro dizendo assim: não, está bom demais, o meu campo já tem 300 crentes, já dá de me manter. Olha a preocupação. Já dá de me manter. Isso é uma miséria. Isso é uma miserabilidade espiritual. Isso é falta de visão missionária. Quando o obreiro diz: não, já está bom demais, aqui já dá. Vocês sabem como é que alguns falam. É triste pensar nisso, irmãos. Mas infelizmente a gente ainda escuta isso. Se for daqui, o carro de placa MXR 3A05, é uma S10. A polícia já está lá querendo levar o carro. De acordo com o pastor Elias. Volte para o texto. Volte para o texto. Diga comigo: a ação missionária de Jesus foi seguida da visão missionária de Jesus, que por sua vez foi motivada pela compaixão missionária de Jesus. Então, depois que o texto fala de ação, depois que o texto fala de visão, depois que o texto fala de compaixão, agora Jesus mostra a dimensão da seara. E quando ele mostra a dimensão da seara, ele quer nos conscientizar. Jesus tinha uma consciência. Ele sabia que a seara é grande. Irmãos, a seara ainda hoje é grande. Grande em extensão, preste bem atenção. Grande em extensão. Grande em desafios. Grande em necessidades. Grande em obstáculos. Grande por causa das barreiras. Quais são as barreiras? Barreira linguística, barreira cultural,
barreira da distância, barreira dos sistemas políticos. Eu passamos 4 dias no mês de outubro, 4 dias visitando o Egito. E sabe o que me chamou a atenção? Quando nós viajamos de ônibus do Cairo até o Golfo de Aqaba, onde ficamos hospedados, às margens do Mar Vermelho, e depois andamos mais quase meio-dia para chegar na fronteira de Israel, aquelas povoações do Egito. Você não vê e não tem notícia de uma igreja evangélica ou uma igreja cristã, mas em todas as vilas tem lá uma torre. Você já sabe de que é a torre, né? Aquele sinal. Todas. Pode ter 20 casas. 20 casas, naqueles pequenos oásis, ali beirando a cordilheira do Sinai. De vez em quando o ônibus passava bem devagarzinho para a gente ver alguns detalhes. Eu conversei com o nosso guia lá no Egito, um senhor, professor universitário, que inclusive é arqueólogo, e eu disse: e o cristianismo aqui? E os cristãos aqui? Aí ele disse: tem a igreja copta, que é desde o tempo de Paulo, né? A igreja copta, tem os armênios, os cristãos armênios. Só que você pode andar na cidade todinha de um lado para o outro, você não vê esses templos, você não vê, porque é tão pequena, é tão diminuta, o percentual é tão pequeno. E a liberdade para pregar, a liberdade para expor a palavra publicamente, a liberdade para um de nós chegar lá e dizer: eu vim aqui fazer missões. Não diga isso. Não diga isso. Sim. E quando tem algum segmento cristão, o pastor Spurgeon está me lembrando aqui, os pentecostais ainda são menores do que os menores grupos. Olha o tamanho da seara. A seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos que se dispõem, poucos que se colocam à disposição da obra, poucos em preparo, poucos com recursos, poucos que querem deixar o conforto da sua casa ou da sua terra. Por isso é que Jesus diz: a seara realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas se esses poucos se colocarem à disposição do Deus Todo-Poderoso, com todo o quebrantamento, com fé, e com a certeza de que Deus é o dono da obra e está à frente, vai acontecer o que cantamos agora há pouco no Salmo 100. O bom Consolador, o Paráclito Divino, vai comandar e vai continuar comandando e vai fazer algo extraordinário. O maior promotor de missões de toda a igreja é o Espírito Santo. E eu tenho certeza absoluta que se dependesse do Espírito Santo, missões seria prioridade em todas as nossas igrejas. O maior número de sermão que pregaríamos para os crentes, para os membros, para os jovens, para os adolescentes, seriam nessa temática: preparação de obreiros, preparação de missionários, porque a seara continua grande e os obreiros poucos. Diga comigo: o mais importante é manter
a coisa mais importante no lugar de maior importância. Talvez seja exatamente esse ponto, o nosso ponto fraco, que nem sempre nós priorizamos. Às vezes gastamos muito tempo com picuinhas, com problemas que às vezes, ou questões que às vezes são insignificantes diante da dimensão da seara, e perdemos muito tempo, investimos muito tempo em coisas que jamais foram ou deveriam ser a prioridade da igreja. A nossa prioridade enquanto corpo de Cristo aqui na terra, nós temos a prioridade direcionada a Deus, que é a adoração. A prioridade dirigida a nós mesmos, que é a nossa santificação. E a prioridade diante do mundo, que é missões. Falar de Jesus, proclamar Jesus, fazer discípulos de todas as nações. Eu quero que você me acompanhe em talvez 10 minutos. Eu queria dedicar esses 10 minutos aqui a uma reflexão, ainda obedecendo o texto, da ação, da visão, compaixão, consciência missionária de Jesus, apelo missionário de Jesus, e a solução para os problemas da seara. Se Jesus disse que a solução para os problemas da seara é o envio de mais obreiros, então todo pastor deveria se preocupar em preparar pelo menos um pastor. Todo pastor deveria se preocupar, na hora que chega em um campo, um dirigente, na hora que chega numa congregação, um missionário, na hora que chega numa área missionária, além de ter o olhar para fora da igreja, isto é, para as almas, para ganhar alguém para Jesus, os primeiros conversos, já deveríamos ter com relação a eles um olhar especial. Quem é desses aí que Jesus vai levantar para me ajudar? Quem é que eu vou treinar? Em quem Deus colocou os dons do seu Espírito para que se levante como um auxiliar? Eu fiquei impressionado, obrigado pastor Marcos, eu fiquei impressionado, aliás eu gosto muito de história, e eu quero tirar as lições da história. Eu aprendi muito com a biografia de João Jonas, ainda hoje estou aprendendo, porque Deus colocou algo nele assim muito extraordinário, muito especial. Não tinha seminários teológicos, não tinha equipamentos de som, não tinha caixa de evangelização, não havia relatório financeiro em igrejas. E como é que a obra andava? E como é que a obra podia andar? Irmãos, bastava ter 3 crentes. Ele olhava para um dos 3, se soubesse ler, ou então se fosse bom de memória, em outras palavras, o mais preparado, o mais maduro, ele olhava e dizia: você é o dirigente. Você é o dirigente. Mas eu não sei fazer. Vem aqui. Gastava algumas horas. Se não soubesse ler, ele ensinava os principais versículos da Bíblia memorizado. E se soubesse ler, ele deixava tudo marcadinho, os textos, e ensinava os hinos da harpa. Ensinava a cantar hinos da harpa. E dizia: faça o culto assim. E pronto. Saía dali. E depois ele voltava já para visitar. Ele chegava a andar, de acordo com os seus contemporâneos, que eu visitei mais de 60, nos 8.000 quilômetros que eu percorri, em 8 anos de pesquisa exclusiva, conversei com mais de 60 pioneiros, e ainda estou encontrando de vez em quando, onde os irmãos sabem que tem um, me avisam, e a gente liga ou vai lá, ainda estou encontrando. Cada vez com mais histórias interessantes. Todos eles diziam a mesma coisa. Ele era capaz de andar 300 quilômetros para visitar um novo na fé.
100 quilômetros para visitar um novo na fé. Dezenas ou centenas de quilômetros, onde sabia que havia um crente em Jesus. Ou então, ia só para falar de Jesus para alguém. O tempo era exclusivo. Quando faltava 20 anos para ele partir para a eternidade, ele teve uma doença muito forte, e aí ele fez um acordo com Jesus, para que Jesus lhe desse mais 20 anos, e ele iria dedicar os 20 anos exclusivo, só para ganhar almas, só para ganhar almas. 20 anos, Deus me colocou ao encontro, eu fiz uma viagem tão abençoada, que Deus me colocou ao encontro do pastor que fez a cerimônia fúnebre dele. Deus me colocou ao encontro do irmão que cavou a sepultura dele. Deus fez vir ao meu encontro os irmãos que estavam ao redor dele, quando ele pronunciou as últimas palavras e partiu para a eternidade. Me levaram lá no túmulo dele, que está dentro de uma aldeia chamada São José, dos índios Cricati, município de Amarante. Hoje é reserva indígena. E eu estou falando do nosso primeiro pastor da Seadema. Primeiro pastor da Seadema. Primeiro obreiro. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Marcada inicialmente pela escassez de recursos. Muita pobreza, muita dificuldade. Mas, irmãos, Deus ouviu a oração dos nossos pioneiros. Você quer agradecer a Deus por isso? Deus ouviu a oração dos nossos pioneiros. Os primeiros pastores da nossa convenção falam isso com muita frequência, que quando havia uma convenção, os recursos eram tão pequenos, alguns obreiros iam a pé, saíam semanas, outros iam montados. E aí havia várias estaquinhas perto do templo, onde alguns amarravam o seu cavalo, seu burro, seu jumento. Pastor Boaventura, uma vez nós chegamos numa convenção, só carrões, né? Graças a Deus. Ele disse, que bênção, que diferença. Aí disse os anos e disse, na época, esses carros eram substituídos por cavalos e jumentos e burros. Deus ouviu a oração dos nossos pioneiros, Deus abençoou a obra. Ninguém pode reclamar, não podemos reclamar, Deus está colocando os recursos à nossa disposição. Cadê o pastor Francisco da Seadema? E agora temos aqui diante de nós o desafio missionário do centenário. O desafio missionário do centenário. E eu quero encerrar com isso. Quero encerrar com essa reflexão, tentando conscientizar os meus amigos, obreiros, pastores, nobres companheiros do ministério. Alguns têm ainda um mito, uma coisinha na cabeça aí, dizendo igreja pequena não pode fazer missões. Errado. Igreja nova não pode fazer missões. Errado. Eu sou novo no ministério, não posso fazer missões. Errado. Essas coisas não podem servir de barreiras. Como? Sim. Ou então outros, não, eu já estou encerrando o ministério, não pode fazer missões. Não posso fazer. Pastor Boaventura jubilado, não perdia tempo. Pastor Boaventura. Ele sempre estava nos trabalhos de evangelização, grupo familiar, ele estava lá dentro, nos trabalhos todos, campanha missionária, era o primeiro, a maior oferta era dele, encerrando a carreira. Que testemunho. Quem já ouviu falar dos irmãos morávios? Moravianos, Missão Morávia, quem já ouviu? Quem já leu a biografia dos moravianos ou da Missão Moraviana? A maioria não conhece, mas algumas mãos
levantaram. Escute, eu vou fazer um resumo. Uma comunidade de 32 mil pessoas, numa regiãozinha chamada Ernut. Sabe o que Deus fez com os morávios? Eles chegaram a ter um missionário para cada 12 membros da igreja. Um missionário para cada 12 membros da igreja. Fizeram uma pesquisa recente que tem igrejas com 5 mil crentes e ela tem 3 missionários. Então está dando aí 1.000 e poucos crentes para poder enviar um missionário. E o pior ainda é quando uma igreja tem 10 mil crentes e não tem um missionário para ir além fronteiras. Escute um pouquinho dessa história, talvez você vai entender aonde queremos chegar. Os irmãos morávios eram comandados por um jovem herdeiro de uma riqueza muito grande, chamado Nicolau Ludwig von Zinzendorf, mais conhecido como Zinzendorf. Ele tinha apenas 22 anos de idade, quando ele abriu as suas terras para abrigar os refugiados protestantes na Saxônia, hoje Alemanha. Nos primeiros anos, aquela comunidade de crentes brigava muito entre si. Eles brigavam muito internamente. Detalhes, fulano é assim, Beltrano é assim, não deveria ser assim. E eles tinham muitas encrencas internas e o tempo passando. Mas escute o que aconteceu. No dia 13 de agosto, estamos falando de uma história do século XVIII. No dia 13 de agosto de 1727, em um culto de ceia, em uma manhã de domingo, nasceu no coração daqueles crentes o desejo de orar. E eles começaram o movimento de oração. Poucos dias depois que começou o movimento de oração, desceu um poderoso avivamento, porque eles estavam fazendo vigílias de 24 horas de oração. Não deixavam faltar um crente orando durante as 24 horas. Tinha que ter pelo menos um orando, fazendo vigílias dessa natureza. Sabe o que o Espírito Santo os orientou a fazer? Eles se uniram, eles se organizaram em oração contínua e Deus operou de tal forma, gerou entre eles um avivamento missionário. Foi tão poderoso aquele movimento que eles enviaram missionários para todos os continentes do mundo, em uma época em que não possuíam os recursos que temos hoje. Por exemplo, viajar da Europa até a China gastava-se aproximadamente 6 meses, por falta de transportes. Mas eles não pararam de fazer missões por causa disso. Não deixaram de fazer missões. Agora escute o resumo mais interessante. Em 28 anos, os irmãos morávios enviaram 226 missionários. Quantos anos? 28. Enviaram 226 missionários. Mais missionários do que todos os missionários protestantes e anglicanos que já haviam sido enviados nos 2 séculos antes. Isso quer dizer, pastor Douglas Ferro, que em 28 anos eles fizeram mais do que os 2 séculos anteriores, porque o Espírito Santo estava comandando um poderoso avivamento de missões no meio deles. O promotor de missões. 228 missionários, 226 missionários em 28 anos. Sabe o que chama a atenção? Eles eram profundamente dedicados ao Senhor Jesus, extremamente cristocêntricos. E sabe qual era o lema deles?
nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Nosso Cordeiro venceu. Eles estavam baseados naquela visão de Apocalipse. O Cordeiro que se levanta, o Cordeiro. Quando alguém olha, vê um cordeiro, e quando ele fala, é um leão. O cordeiro que venceu. Nosso cordeiro venceu, vamos segui-lo. Irmãos, eles tinham pouca educação formal e teológica, tinham pouca. A maioria deles era comerciantes e os primeiros missionários, escute, os primeiros missionários eram coveiros. Em seguida, carpinteiros. Por último, oleiros. Coveiros, carpinteiros e oleiros. E eles continuaram mandando missionários para todo o mundo. Eles se dirigiam às almas receptivas. Olha a estratégia que o Espírito Santo deu. Nicolaus Zerdorf dizia: onde chegar, em qualquer lugar, descubra quem são as almas receptivas. Porque em todo lugar, ainda que tenha perseguição, oposição, mas vai ter alguém dizendo: eu quero ouvir. Fala de Jesus para mim. Dirige um culto aqui. Lê a palavra aqui para mim. Os morávios chamavam esse grupo de as primícias do Espírito Santo. As primícias do Espírito Santo. Ah, pastor, mas é porque você não conhece o meu campo é muito difícil, minha região é muito difícil. Mas o Espírito Santo vai lá também. Lá também tem primícias do Espírito Santo. Lá também vai ter alguma alma receptiva. Eles acreditavam que o Espírito Santo era o missionário primário. Era o missionário que ia na frente. Isso é bíblico. Quem é que convence? O Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Então, eles valorizavam mais o crescimento do reino do que a expansão denominacional. E a obra missionária dos morávios era regada à oração. Sabe qual era o outro lema deles? Ser um morávio é promover a causa global de Cristo. Ser um morávio e promover a causa universal, global de Cristo é a mesma coisa. Ou seja, para ser morávio tem que ter o espírito missionário, visão missionária, ação missionária. Como isso é maravilhoso. Uma vila, quando já estava terminando aquele movimento, porque muitos foram partindo para a eternidade e outros foram para os campos missionários. Quando estava chegando já no final, eu queria que você prestasse muita atenção a esse detalhe. Se você entender isso aqui, você vai entender que você é a pessoa que Deus quer usar hoje à frente da sua congregação, da sua área ou do seu campo de missões. Que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa. Pastor Marcos Aguiar, saiu? Pastor Tassis, fala bem aqui com o pastor Reginaldo Ribeiro, só para preencher aqui esse quadrinho. Pastor Raifran, já que teve uma pausazinha aí, uma Hilux OHZ 1E00, OHZ 1E00, um Gran Siena, parece-me que não sei o que, XP, MXP 3422, de Monção, diz que a polícia está bem ali pedindo para vocês tirar. Está só pedindo. Agora já não é mais o pastor Elias. A quantidade, viu, Reginaldo? Não é mais o pastor Elias, não. Quantidade de famílias, Maranhão, Brasil e fora. Viu? Glória a Deus.
Irmãos, eu quero contar essa experiência, eu já contei algumas vezes, porque isso me impactou quando eu li a biografia dos nossos irmãos morávios. E como eu comecei essa plenária aqui, falando do privilégio que Deus me deu de auxiliar alguns pastores com o coração missionário, com a visão missionária. Eu citei alguns e fiz a ênfase sobre a pessoa do pastor José Guimarães Coutinho. E eu posso dizer isso, e os pastores de São Luís estão aqui, comprovam isso, e muitos obreiros que conhecem, sabem dessa realidade missionária. A igreja chegou ao centenário com essa bandeira levantada, uma igreja missionária nos 5 continentes, pela graça de Deus. Mas escute, porque tem alguns aqui entre nós com dificuldade de entender um projeto que foi lançado lá na escola bíblica. Pastor Raposo estava lá, pastor Valberto havia acabado de dar uma preleção e o pastor Francisco trouxe muitas informações sobre a nossa realidade no Maranhão. E quando eu estava ministrando a primeira plenária, veio ao coração uma ideia prontinha, e eu tinha pedido um sinal a Deus, se eu deveria colocar ou não. E naquela manhã, Deus usou algumas palavras, pastor Raposo, pastor Valberto e o pastor Francisco. Eu disse, com 3 testemunhos, será que eu ainda vou me acovardar de lançar a proposta? Então lancei lá uma proposta, uma ideia, que foi acatada imediato. O pastor Raposo colocou em votação, que hoje o pastor Francisco está chamando de o desafio missionário do centenário. 100 igrejas, enviando um missionário cada uma, nos 100 anos, para comemorar, para agradecer a Deus, os 100 anos de Assembleia de Deus, com 100 novos missionários para a última investida missionária da nossa igreja no Maranhão, a fim de não deixarmos nenhum povoado grande, a fim de não deixarmos nenhuma comunidade dentro da nossa área de atuação, sem a presença de um pregador, de um ganhador de almas, de um missionário, de uma igreja plantada. Essas igrejas, elas devem se comprometer durante pelo menos 3 anos, de manter esse missionário com pelo menos um salário mínimo e meio. Um salário mínimo e meio. Isso é o mínimo, além de outras ajudas que a igreja poderá dar. Isso foi o que eu falei na hora, mas a pesquisa está sendo feita e isso pode ser melhorado. Foi apenas um impulso do momento, né? Mas pode ser trabalhado isso melhor. E logo na hora algumas igrejas se comprometeram, e depois, pastor Raposo, já outras glória a Deus. E a nossa Secretaria de Missões já está trabalhando. Pastor Raposo nos pediu para fazer reunião com os pastores dos projetos. Ele fez essa reunião e nos pediu para conversar com aqueles que fazem parte do projeto que nós coordenamos. No nosso caso lá é o Projeto Tito. E os obreiros sabem que fizemos a reunião, mostramos o desafio, mostramos a necessidade, e alguns colegas já levantaram a mão ali e já se comprometeram também. Mas aqui está a maior representatividade da nossa CEADEM. É o melhor lugar, é o melhor momento, desde que chegamos aqui na segunda-feira à noite. O tema tem sido tratado, Deus tem tratado conosco. Pastor, mas há tantas outras coisas para fazer, há construções. Claro, eu também gosto de construção. Nós estamos em um desafio muito grande lá em Santa Inês também, tentando construir um centro de convenções, que era um sonho da igreja há muito tempo,
40 por 100, com capacidade para 6.500 pessoas sentadas, é um desafio. Já cobrimos a metade, mas não paramos de fazer missões. Não paramos de contribuir para missões. A contribuição para missões não diminuiu por causa da construção. Eu entendo que ela tem que aumentar. Tem que aumentar, porque a nossa prioridade tem que ser almas. Almas. Qual é a coisa mais importante? Almas. Almas. Quem vai subir? O pastor está me dizendo aqui, está lembrando. Quem é que vai subir? Nós vamos deixar os nossos templos. Nós temos grandes e bons templos e precisamos. A treliça é importante, mas a videira é mais importante do que a treliça. O patrimônio tem algum valor aqui, mas o que realmente vale para o Todo-Poderoso são as vidas salvas, as vidas salvas, as vidas salvas, as almas salvas. E ele está dizendo que só constrói se tiver alma. Então a construção é para ser uma consequência. A construção é para ser uma consequência do nosso trabalho de ganhar almas. A prioridade não é construir, meu irmão. A prioridade é ganhar almas. As pessoas são mais importantes do que templos. As pessoas são mais importantes do que os bancos da igreja, o forro da igreja, a luz da igreja, o som da igreja, os equipamentos tecnológicos da igreja. As pessoas são mais importantes. Talvez tenha alguém aqui dizendo, eu não posso porque... Escute agora o que eu vou lhe contar e você vai pensar se pode ou não. Quando estava terminando o movimento da comunidade dos irmãos morávios, o eterno Deus deu um sonho para o Nicolau Zinzerdorf. E no sonho ele viu Jesus dizendo, ainda falta os esquimós do Alasca, lugar mais frio do mundo, longe. Ainda falta os esquimós que moram no Alasca. E Jesus mesmo disse em sonho para Nicolau Zinzerdorf, envia o oleiro. Aquele, e mostrou em sonho qual era. O Nicolau Zinzerdorf, no dia seguinte, ficou relutando, pensando e relutando. Mas Senhor, ele não parece ter assim muita expressão de comunicação. Ele não tem comunicado que seja uma pessoa com essa vocação assim tão forte. Agora não era mais sonho, era o Espírito Santo dizendo dentro de Zinzerdorf, envia o oleiro. E ele questionava, Senhor, mas eu não tenho mais recursos. Os recursos já foi investido nos mais de 200 que já foram para o campo. E o Espírito Santo dizia dentro, envia o oleiro. Começa com sonho, depois uma convicção interior, o Espírito Santo falando, envia o oleiro. Depois de algumas semanas, orando e relutando, ele resolveu chamar o oleiro. E quando chamou o oleiro, contou toda a história, e diz, o irmão sabe que há tantos anos nós estamos aqui, e já foram enviados os que tinham mais força, os que tinham recurso, o pouco de recurso que tinha já foi investido. Mas eu tenho sonhado, e tenho sido incomodado pelo Espírito Santo. E dentro de mim, eu escuto a voz do Senhor dizendo, envia o oleiro. Envia o oleiro. O oleiro estava diante dele, e para surpresa do Zinzerdorf,
Sabe o que o oleiro disse? Tudo indica que ele estava descalço. Ele simplesmente disse: se o Senhor puder, me dá um par de sandálias resistentes, que eu vou precisar. Irmãos, não tinha aeroporto para tirar passagem, pastor Salles. Naquele tempo não tinha. Não precisava tirar visto, porque não tinha essas imigrações organizadas, as migrações organizadas. Ele simplesmente disse: se o Senhor puder me dar um par de sandálias usadas, ou resistentes, que sejam resistentes, amanhã cedo eu irei. Pediu que Zinzendorf orasse por ele. O líder orou. E eles se despediram. Mas Zinzendorf pensou que ele ainda fosse passar uns 3 dias para se despedir de alguns, para abraçar os irmãos, ou a igreja, ou os familiares. E foi incomodado naquela noite que eles conversaram. E na manhã seguinte, muito cedo ainda, Zinzendorf se levanta e vai à casa do oleiro. Mas já chegou tarde. Ele já tinha partido às 3 horas daquela madrugada. Viajar para o Alasca era uma viagem inexplicável, porque sem recursos, tão longe. E Zinzendorf havia avisado: caso você resolva ir, quero lhe avisar que não posso lhe visitar lá. Caso você resolva ir, quero lhe adiantar que não temos mais recursos, não temos como lhe ajudar. E ele pediu o par de sandálias. Zinzendorf tirou as suas próprias sandálias, deu, e ele foi. Sabe qual é o resultado disso? 2 séculos depois, ou quase 2 séculos depois, foi feita uma pesquisa no mundo dos moradores daquela região, dos esquimóis, ainda existentes no mundo. Mais de 50% crentes em Jesus. Crentes em Jesus. Porque um dia, um homem se colocou à disposição do seu líder espiritual e à disposição do Espírito Santo e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está entendendo? O que ele pediu? Qual foi a única exigência? Claro, a realidade era aquela. Hoje nós temos muitas situações diferentes, mas a missão é a mesma. Fique com esse pensamento. Fique com essa palavra. A missão é a mesma. O dono das missões é o mesmo. O promotor de missões é o mesmo. É o mesmo. O promotor de missões é o mesmo. E eu quero encerrar a minha reflexão, esta mensagem, lembrando que o Espírito Santo é o dono das missões. Ele chama, ele capacita, ele especializa, ele adestra, ele prepara, ele envia. Ele envia porque Deus ama as pessoas, Deus ama e sustenta,
Deus inclui a igreja no seu plano de salvação. As pessoas estão morrendo com muitas necessidades espirituais, mas Deus constituiu você como embaixador. Deus constituiu você como testemunha. Deus nos constituiu como discípulos que fazem discípulos. Nós participamos da missão de Deus. Nós participamos da missão de Deus. Ele começa trazendo uma forte convicção. Depois você experimenta o que é vida com Deus. Deus lhe dá um espírito ensinável, paixão pelos perdidos, disposição para o trabalho, visão multiplicadora, e Ele começa a incomodar você. Se você tem sido despertado pelo Espírito de Deus, nesses últimos tempos, para fazer mais alguma coisa, aqui está a confirmação. Temos um desafio. A tarefa não acabou. A tarefa não acabou. É com você que Deus conta. Aleluia. É com você que Deus conta. Deus lhe colocou, pastor, numa posição estratégica. Sabe por que as pessoas procuram você? É porque Deus lhe colocou numa posição estratégica. Pastor, entenda isso. Pastor Refrão, isso aconteceu comigo. Eu me aborreci com tanta coisa, com tanta gente me procurando num dia só, e eu me estressei, entrei no quarto, baixei uma rede e gritei: Deus, eu não aguento mais isso não. Na mesma hora Deus me falou: esse povo te procura porque eu te coloquei na posição de ser procurado. Eu pulei da rede do chão e disse: enche a casa, Senhor. O que é que Deus estava me dizendo? O que é que tu queres? Procurar ou ser procurado? É dar ou receber? Posição estratégica. Já aconteceu comigo, pastor, e Deus usou a minha esposa. Eu estava também mais ou menos assim como o senhor estava. Aí ela só fez assim, disse: deixa eu dizer só um negócio aqui no teu ouvido. Elas estão te procurando porque tu é importante para elas. Não era ministério que tu queria? Tu não queria, não era ser pastor? Eu entendi que Deus estava me exortando, me repreendendo, me corrigindo com aquela palavra. E não pode mesmo cansar. Mas tem dia que o corpo cansa, a mente cansa. Aí vem o estresse, aí vem o acúmulo de tarefas. Agora eu estou falando, querendo que você pense em missões. Quantos pastores presidentes nós temos aqui? Presidente de campo. Presidentes de campo. Pastores, presidentes. Fiquemos de pé, os presidentes. Presidentes de campo. Ok. Todos os pastores presidentes de campo. Agora eu queria pedir que você tivesse coragem de falar só com dois ou três. Só para lembrar, eu já estou dizendo isso, mas o pastor Raposo confirmou aqui, mas é só para lembrar. Diga assim: pastor, mas falando mesmo, porque já tomou café. Vamos lá. Pastor, você, o senhor, é a chave para as missões a partir da sua igreja. A partir da igreja que Deus lhe deu, que Deus colocou em suas mãos. Você entendeu? Glória a Deus. Você é a chave. Ah, porque os irmãos não querem. Você ainda não fez o desafio. Eu nunca vi a oferta missionária aqui. Você já pediu? Ah, eu sei que os irmãos não vão dar. Você já fez o projeto?
Você elaborou o plano? Você organizou? Pense, tem que gastar tempo. Tem que fazer um sacrifício, tem que pensar. Tem que pensar. Quem sabe para alguns, Deus já deu até sobrando alguma coisa. Deus já deu o suficiente. Talvez esteja faltando apenas abrir os olhos agora, para ver o recurso que Deus já deu. O recurso que Deus já deu. E eu sei que isso depende do mover do Espírito Santo. Deixe Deus usar você com o que Ele já te deu, com o que Ele já te deu, com o que Ele já te deu. Permita, coloque hoje o teu potencial à disposição do Rei. Aleluia. Todos agora de pé no nome do Senhor Jesus. Deus convocou o Senhor. Deus convocou a ti, pastor. Deus te alistou para essa grande batalha final. Não decepcione aquele que te chamou, aquele que te alistou, porque a capacitação Ele já te deu, a visão Ele está te dando, a compaixão está te dando também. Ele está lhe mostrando como fazer. Como fazer? A criatividade Ele dá. No Maranhão ainda temos o desafio indígena, desafio dos ribeirinhos, desafio dos quilombolas, o desafio dos moradores das ilhas. Deus já está fazendo um grande movimento missionário no Maranhão. Deus está usando a Assembleia de Deus em São Luís. E a Assembleia de Deus em São Luís já mantém 55 famílias de missionários. São mais de 100, porque o casal, o marido, esposa, ainda tem os filhos. A nossa Semadema tem quantos, pastor Francisco? Quantas famílias? Nossa convenção está mantendo? 120 obreiros, entre obreiros nacionais e nativos. Você pode ir dando glória a Deus por isso? Caxias também está investindo em missões. Eles têm 180 missionários voluntários locais e várias outras famílias fora da igreja, em outros lugares do Maranhão, do Brasil e do mundo. Assim como o Bacabal, que mantém 26 famílias. Lago da Pedra, o pastor não colocou aqui, mas eu pedi para falar também. 32 missionários. Buriticupu, 11. Vitorino Freire, 7. Tirirical, 28 famílias. Nunes Freire ajuda a manter 17 missionários. Turiaçu, 7. Viana, 14. 14 missionários. Timon também são dezenas. Algum pastor de Timon aqui próximo? Pastor Evaldo está aqui. Pastor José Pereira também veio aqui. Eu sei que são dezenas. É uma das igrejas do Maranhão, do interior do estado, que mais investe em missões. É a Assembleia de Deus em Timon, que ajudou, inclusive, pastor Pedro, naquelas dificuldades lá em Portugal e em outros lugares. Sempre que a SEADEMA pede, que a SEMADEMA pede, a Assembleia de Deus em Timon estende a mão e ajuda a resolver essas questões. Portugal foi a SEADEMA que pediu. Glória a Deus pela vida do pastor Evaldo. Glória a Deus pela vida do pastor Coutinho. Glória a Deus pela vida do pastor Oziel, pastor Fabrício e dos demais obreiros que agora foram mencionados.
Santo Inês, estamos lutando para completar 40 este ano, mas não foi possível ainda. Mas estamos mantendo 37, para a glória do Senhor nosso Deus. É pouco, o desafio continua, o desafio ainda é grande. Se nós nos levantarmos aqui, irmãos, 100 igrejas, sim, chegou a informação, Timon, 28 famílias. Obrigado, pastor, muito obrigado. E olha uma coisa linda, pastor Raifran. Glória a Deus. O pastor que vai substituir o pastor Elivan já é fruto do trabalho missionário de Bacabal. Glória a Deus. O Elivan Está no Peru. Está no Peru. Ele é nativo. Quer dizer, um filho dessa obra já está assumindo a obra lá, missionária. Esse é o movimento. Filho do pastor Walter, e nós mantivemos Filho na o fé pastor do Walter pastor lá. Walter lá em Ica. Glória a Deus. Deixa eu encerrar pedindo que você curva a sua cabeça, feche seus olhos. Coelho Neto mantém 5 missionários. Não entendi. Detalhe importante que o André está me lembrando aqui. Eu disse uma coisa uma vez, e vou repetir hoje, ver se eu sou entendido. Você não precisa ter essa dificuldade que as igrejas que têm obra local têm. Por exemplo, se morrer alguém, se adoecer alguém, se precisar alguém voltar do campo e tal, você pode fazer missões dizendo para a Semadema, pastor Assis, envia o missionário que eu vou manter o missionário. Envia o missionário que eu vou manter o missionário. E pronto, o restante, a logística e tudo, todas as outras preocupações é da Semadema. Você vai ter a preocupação de manter o missionário, todo mês o salário do missionário. E o restante da dor de cabeça deixa com o pastor Assis. E você está fazendo missões, você está ganhando almas. Meus irmãos, a despesa, a tarefa, mas o que é que não dá trabalho? O que é que não dá trabalho nesse mundo? Tudo dá trabalho. De vez em quando a gente tem que tirar um missionário de um lugar, botar em outro, e fazer campanha, e ajudar, e é assim mesmo, sempre foi assim. O André está me lembrando aqui que essas 55 famílias de São Luís, na maioria são missionários transculturais, que ainda dá mais difícil, dificuldade, a despesa é maior. O nome já está dizendo, missão. Agora mesmo, pastor Elivan, transcultural. Agora mesmo para o pastor Elivan vindo do Peru, são R$8.000 só de passagem. Mas eu quero dizer uma coisa muito forte agora, que você precisa pensar. Se não for você, o homem de Deus, que está à frente de uma obra, se não for você, vai ser quem? E se não for agora, vai ser quando? Se já completamos 100 anos de história, pela graça de Deus. Se não formos nós, quem vai ser? Será que Deus está contando com aqueles que têm pensamentos diferentes, de seitas, de heresias, de ideologias contrárias à palavra de Deus? Será que Deus pode contar com eles lá naqueles lugares, naqueles movimentos religiosos contrários ao movimento pentecostal? Não, Deus não pode contar com eles. Deus pode contar com você, meu querido obreiro, você que é salvo, você que é cheio do Espírito Santo, você que foi chamado, você que foi batizado com o Espírito Santo, você que é alguém levantado por Deus
para fazer a diferença. Se há uma igreja pequena, diz: eu não posso entrar nessa lista, mas você pode se unir com mais um colega, uma igreja vizinha, 2 ou 3 igrejas, e segurar até completarmos os 100. Até completarmos os 100. Isso é muito importante, é muito necessário. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, estamos tratando do assunto mais sério que existe sobre a face da terra. Nos perdoa, Senhor, porque somos uma igreja que fala muito e realiza pouco. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes os recursos que Tu tens dado à Tua igreja não têm sido aplicados com prioridade em alguns campos, em alguns lugares, por alguns obreiros que ainda não entenderam a prioridade. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a entender que nós temos uma possibilidade real. Nunca estivemos com tantos recursos à nossa disposição, Senhor. Nunca tivemos tanto treinamento bíblico, nunca tivemos tanto treinamento teológico, nunca tivemos tanto treinamento missiológico, nunca tivemos tantos livros, tantas informações, tantos cursos. Senhor, não deixa perdermos esse momento, não deixa perdermos essa oportunidade. Abençoa a Tua igreja nessa transição do ano do centenário, agora fazendo a transição para um novo século de caminhada, para um novo século de história. Se não formos nós, quem o Senhor poderá usar? Se não for agora, quando, Senhor? Então, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, fala o que convém, toca em quem o Senhor há de tocar agora. Aleluia! Espírito Santo, promotor de missões. Espírito Santo, promotor de missões. Aleluia, 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 aleluia. Usa, Senhor, a Tua igreja no estado do Maranhão mais uma vez. Glória a Deus. Como Tu fizeste no começo, Senhor. Como Tu fizeste no começo, Senhor. Como Tu fizeste lá no início, Senhor. Levanta homens, levanta jovens, levanta adolescentes, levanta anciãos, cheios, 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 cheios do Teu Espírito. Aleluia! Glórias te damos. A seara é grande, os obreiros são poucos, mas esses poucos que o Senhor já levantou, capacita o poder do Teu Espírito. Capacita, Senhor, capacita, Senhor. E que saiamos dessa AGO com esse projeto avançado, com esse projeto concluído, com esse projeto, Senhor, que irá certamente redundar em milhares de almas salvas. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podeis sentar.